Portabilidade é o produto do ano, todo mundo já sabe, mas você precisa saber quais são os primeiros passos para começar a vender portabilidade. Existem coisas que são muito importantes que você preste atenção ali para você ter sucesso na venda da portabilidade. E é por isso que eu estou aqui hoje na promotora AGL-MB, que é especializada na venda de portabilidade, para te falar quais são os principais pontos que você deve se atentar para começar a vender portabilidade e como a AGL-MB pode te ajudar nesse processo para você ter sucesso vendendo portabilidade. Estou aqui com o Jerônimo e a gente vai bater esse papo sobre portabilidade, então vem comigo. E aí, Jerônimo, tudo bem? Como é que você tá? Tudo ótimo, graças a Deus. Eu sou o Jerônimo, sou gerente regional, responsável por toda a parte comercial da AGL-MB. E hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui como é que você vai ter excelência e conversão na portabilidade do início ao fim. E eu queria saber, Jerônimo, o que você fala para uma pessoa para que faça sentido para ela vender portabilidade? Hoje a galera está vendo muito novo, muito refinanciamento, entre outros produtos. E a portabilidade é um produto que a gente consegue ter uma conversão muito simples, né? É um produto muito mais fácil de vender. Quem é que não quer abaixar a taxa do contrato e abaixar o valor da parcela? É uma venda praticamente feita. Então fica simples, está vendendo e convertendo muito mais. E se a gente botar sobre rentabilidade dos valores vendidos, com certeza o valor vai ser muito maior de rentabilidade mensal. Sem dúvidas, né? E uma coisa que é muito legal que a galera da AGL-MB sempre fala é que a portabilidade nunca muda, ela sempre tem a mesma rentabilidade. A gente está há anos e anos e anos vendendo portabilidade, às vezes muda a estratégia aqui, muda a estratégia ali, mas essas mudanças na taxa geralmente não impactam tanto do ponto de vista de comissão. Às vezes impacta um pouco do ponto de vista de tabelas, né? A gente fica um pouco mais limitado em relação a tabelas e taxas, mas em relação à comissão nunca muda. Então você consegue ter muito mais estabilidade, né? Esse é um bom motivo para vender portabilidade. Na verdade, né? Porque o pessoal que está vendo qualquer outro tipo de produto vai ter essa variação, vai acabar reduzindo a comissão. Essa redução de taxa vai ser um pouquinho mais difícil de ter a rentabilidade versus a meta de valor vendido mensal, né? Então é difícil isso. E no caso da portabilidade não, vai sempre continuar conseguindo fazer a redução sem variação na comissão. Isso é uma coisa muito bacana no final do mês. Sem dúvidas, porque também, né, ficar mudando a meta de colaborador todo mês você coloca a linha de chegada mais para frente, então acaba desmotivando muito a equipe, né? Principalmente quando a gente fala sobre a venda do contrato novo, a gente vem de anos onde tem sempre uma mudança ali em relação à taxa, essa mudança impacta na comissão e para você continuar mantendo a mesma rentabilidade, você tem que aumentar a meta. E dessa forma, acaba mexendo um pouco ali na equipe e na portabilidade, esse é um problema que não acontece. Mas assim, e com isso, né, a gente vê muita gente olhando agora para a portabilidade, vendo a portabilidade como uma possibilidade. Mas sempre que uma pessoa está migrando e começando a vender portabilidade, ela comete alguns erros, né? Quais são os principais erros que uma pessoa comete quando ela decide começar a vender portabilidade? Acho que o principal erro que eu vejo acontece sobre retenção. A grande maioria do pessoal acha que é só vender igual um produto padrão, né? Eu vou vender um novo, assinou, pagou, acabou. Não, temos que ter um trabalho em cima de cada parcela vendida. Vamos fazer uma portabilidade do banco X para o banco Y? Ok, o banco X ele vai fazer uma ligação para fazer a retenção desse contrato. Então esse é o principal erro do Corban, não fazer a nutrição desses clientes para que ele não acabe caindo em retenção e o banco faça um refim e a sua portabilidade simplesmente vai por água abaixo. Sem dúvidas. Acho que é o grande erro. Mas tem um problema que também acontece muito, que é o filtro errado. Não, gente. Olha, quando você vai fazer portabilidade, não é aquela coisa de, vou ali, pego qualquer tipo de cliente, vou trabalhar. Não, você tem que fazer uma análise minuciosa de filtro de mailing para você conseguir ter um bom resultado, né? E eu queria saber como é que vocês ajudam o parceiro aqui a definir melhor quais são as estratégias de filtro de mailing para que ele tenha muito resultado. Isso, o filtro de mailing, na verdade, ele é a base, né? Se chama base, né? É o alicerce para você ter um resultado. Então, esse filtro é o mais importante de tudo. Temos que realmente desenhar uma estratégia baseada nos bancos que mais estão pagando portabilidade, baseado nos bancos que também tem retenção, depende do jeito que é a operação de cada um. O pessoal consegue estar focando mais na retenção, dá para estar trabalhando mais sobre esses bancos e nutrindo. Baseado nessa estratégia, nós, da AGL, fazemos o filtro para você e disponibilizamos aquela base perfeita para conseguir realmente ter um sucesso. Daí temos variações, né, para cada tipo de parceiro. Então, uma estratégia focada no parceiro X não é igual ao parceiro Y. Porque o perfil são diferentes. Igual a receita de bolo de vó, né? Que é o bolo da avó, a avó faz um bolo lindo, maravilhoso,
mas a gente pegar a mesma receita não consegue fazer o bolo igual. Então a gente tem que estudar o perfil do cliente para conseguir estar atuando numa base específica para ele, certo? Muito legal. E esse já é um ponto muito diferencial, né? Quando você decide vender portabilidade. Porque o maior erro de você começar a vender portabilidade é você querer fazer isso sozinho, sem amparo, sem apoio, sem um direcionamento. Você vai ter uma experiência horrível e você vai dizer que a portabilidade não funciona, que é um produto péssimo. E na verdade não, ele só é um produto muito fácil de vender, na minha opinião, o mais fácil que existe de vender. Não, mentira, o mais fácil é o refim. Mas... Uai, o refim ainda vai voltar aos 84, para analisar. Não, mas o refim, você combinou com o cara, o dinheiro cai daqui a pouco, entendeu? Em 3 horas o dinheiro já cai. Aí a portabilidade é o mesmo conceito, mas demora um pouco mais. Então, assim, ele é muito fácil de vender, mas às vezes o cliente quer essa agilidade, né? E é por isso que às vezes ele aceita a retenção. E é um ponto muito interessante também, né? Porque existem perfis de clientes, eu costumo dizer, que a retenção deles está clara. Que nem adianta você querer vender, ele vai ser retido. Por exemplo, dependendo do banco que você estiver fazendo, ele com certeza vai ser retido ou não vai chegar esse saldo. Ou, dependendo do perfil do cliente, o cliente tem 15 linhas no mesmo banco, você está aportando um, não vai dar. A galera da retenção vai juntar tudo aquilo ali num bolo só e vai reter ali aquele cliente, porque vai liberar um refim para ele, somando tudo aquilo. Então, existem algumas coisas muito importantes relacionadas à retenção na hora de você fazer o filtro. Eu queria saber como é que vocês ajudam um parceiro nesse sentido também, sabe? Em relação a essa análise do que ele fez, o que ele deve fazer, qual é a melhor estratégia. Certo. A gente tem um relatório, somos especialistas em análise de dados, né? É o nosso slogan, na verdade, excelência em análise de dados. E com isso, não conseguimos entregar o parceiro no primeiro dia o que ele está fazendo certo ou errado, porque realmente temos que dar o treinamento inicial e ver como é que vai ser o resultado disso depois que começa a retornar os saldos. A partir do momento que começou a retornar os saldos, aí conseguimos mapear tudo que ele está fazendo, da maneira que ele está fazendo, onde ele está acertando e errando. Com esse mapeamento, colocamos para o parceiro, você está errando realmente sobre a retenção. Você sabia disso? 40% do seu contrato foi retido, certo? Por falta de nutrição semanal. Então a gente vai atuar nesse foco para não ter mais retenção. E, especificamente, também os bancos que estão sendo mais retidos, como taxa inferior, como contrato não encontrado. Cada situação, com esse mapeamento dos dados que nós fazemos, a gente consegue estar atuando de uma maneira diferente para começar a ter conversão. Hoje, um parceiro com a gente, mesmo sabendo sobre portabilidade, a conversão ali está em média ali de seus 30%. Atuando certinho, conforme o mapeamento que colocamos para o parceiro, estamos sendo excelência em 68% de conversão. É um absurdo, né? A mudança de 30% para 68%. Mas, tudo mapeado, entendendo como é que roda o jogo, vamos dizer assim, né? Não tem como não ter resultado. E essa questão da análise de dados é muito importante, porque às vezes você tá lá, o seu trabalho é vender, às vezes você não consegue parar e analisar todas essas informações, você está focado em fazer a máquina girar. Então, se tem ali um parceiro que está analisando isso para você e te trazendo esse nível de informação, te trazendo essa visão estratégica, isso faz muita diferença. Ainda mais quando a gente fala sobre um parceiro que vive isso na pele todos os dias, que lida com outros parceiros, que consegue fazer outros parceiros performarem mais. Então você consegue com certeza ter um resultado muito legal. Mas uma coisa que você falou que eu acho que faz muito sentido é a questão do tempo. O tempo faz muita diferença na venda de um produto, no relacionamento com uma promotora. Eu vejo que muitas pessoas às vezes falam, não, vou lá, vou testar a portabilidade. Testar a portabilidade é você se preparar para fazer um teste por pelo menos 3, 5, 6 meses. Entendeu? Você só vai saber se deu certo ou não depois desse período. E você só vai saber se funciona ou não se você tiver um bom suporte, um bom acompanhamento. Porque mesmo que você faça por 2 anos, mas se você tiver sozinho, sem acompanhamento, sem processo, você pode talvez também não ter resultado. Então, o resultado na venda da portabilidade é a soma, né, dessa visão estratégica e do tempo atuando nesse produto até você melhorar. Porque quando a gente fala de portabilidade, né, tem várias etapas, né, no processo que precisam ser acompanhadas. Exatamente. Sobre a rentabilidade disso, também é uma coisa que pesa pelo menos 15 dias para começar para você ver o resultado. Não tem como você ver antes de 15 dias, porque vai ter que ter toda a venda, o acompanhamento, pagou o saldo e receber a comissão. Então a gente bota uma métrica ali mínima 15 dias para começar a ter essa conversão, certo? E tem muita gente que vende hoje um novo, que vende um saco complementar, que está acostumado a vender cartões que são produtos que vendem à vista. Então podemos hoje ter estratégia
baseado no produto varejo, que é o produto que vai dar uma rentabilidade para a gente ter o giro de capital, tanto quanto colocar o produto que realmente vai dar rentabilidade, né? Que é a portabilidade. Só que a rentabilidade a gente não pode contar nesses 15 dias, a gente tem que contar pelo menos 1, 2 meses para a gente começar a ver a conversão, regularizar e começar a ver o dinheiro entrando de verdade, né? E uma coisa que é importante também, né, que eu acho muito bom destacar, é que às vezes, quando a gente vê uma nova oportunidade, você pode estar vendo esse vídeo e falando, não, realmente faz sentido, portabilidade pode ser interessante. Tem muita gente que migra completamente, entende? Sabe? Você tá vivendo lá a sua vida normalmente e tal, e de repente você fala, não, vou virar, vou começar a vender portabilidade. Você vira tudo. Isso vai gerar um impacto para você muito grande. Então a recomendação é, quando você vai testar algo novo, você separa ali uma célula para começar a fazer isso, se dedica para aquilo, deixa aquilo que já está funcionando ali funcionando, se dedica para aquela nova operação, mas faz isso aos poucos, né? Esse é um ponto extremamente importante. 3 funcionários, pelo menos, para a gente estar colocando para poder fazer o teste de portabilidade, ou seja, até o outro produto que você queira migrar futuramente, 3 pessoas, por quê? São perfis de pessoas diferentes, a gente tem que ter a métrica, mapear, toda essa excelência de dados que precisamos ter também sobre essas pessoas, que o perfil de pessoa também vai determinar a maneira que você vai estar atuando, certo? E esse seria um produto de rentabilidade alta e a gente tem o produto varejo. O produto varejo não é porque a gente não trabalha RAI que a gente não vai estar ensinando o parceiro também a fazer. Sim. Temos estratégia de vários tipos de produto para colocar até situações de tomadores, né? Se um saco complementar, por exemplo, algo que consegue ter uma rentabilidade paralela ali e está trazendo. Não é uma rentabilidade tão alta quanto a portabilidade, mas é o seu varejo que você vai adquirindo diariamente até começar a ter esse giro da portabilidade de 15 dias. Sim, e uma coisa que também é muito interessante no caso da portabilidade é o alinhamento da expectativa. Lembra que ele falou que você tem geralmente, fazendo tudo muito bem, tudo direitinho, você tem 70%, 60% de conversão. Se você fizer tudo de qualquer jeito, você vai ter 30% de conversão. Então, às vezes, na portabilidade, como é um produto fácil de vender, você vai colocar para o seu vendedor vender, ele vai amar. Ele fala, meu Deus, isso aqui é que nem vender água no deserto, é muito fácil, todo mundo quer, tal. Nossa, vou viver disso daqui, vou ficar rico, milionário. Vou largar tudo e virar operação. A partir de agora, só portabilidade. Pois é, Acontece. Só que aí depois você vê que não é tudo que vai pagar, algumas coisas vão acontecer ali no meio do processo. Então é muito importante que você, primeiro, alinhe a sua própria expectativa, sabendo que não é tudo que vai girar e também que você alinhe a expectativa do seu vendedor, explicando para ele todas as regras. Principalmente explicando para ele outras regras também relacionadas ao mercado, né? Regras relacionadas a roteiro operacional, porque tem alguns bancos que podem, outros que não podem. Regras relacionadas à autorregulação, que pode ser que você faça ali para algum banco que tenha o impacto do SRCC. Então tem várias coisas e vários detalhes que acontecem na portabilidade que são essenciais que você saiba, que você conheça, para que depois você não fique frustrado. O alinhamento de expectativa é essencial, né? Na verdade é fundamental, né? Se a pessoa não consegue estar vendendo e pagando 100%. Se você acha que vai ser assim, isso não existe, né? A gente tem que ter essa expectativa muito bem alinhada. Por quê? Muitos contratos que você está vendendo, se você não fizer uma excelência em enriquecimento de dados, você não vai saber se aquele contrato realmente está lá ainda. Alguém pode ter feito já essa portabilidade antes de você. E como é um cliente tomador, ele vai aceitar, vai fazer a formalização. Na hora de pagar o contrato, ops, não tem mais aquele contrato lá, porque ele fez a portabilidade antes. Então, só nisso, a gente já consegue ter ali uns 20%, 30% sobre o que você vendeu. De 20% a 30% da reprova, resumidamente, seria sobre esses contratos que não existem, né? Se a gente for pegar ali o resto de retenção, taxa inferior é um dos grandes motivos de reprovas hoje em dia, né? Pois a grande maioria dos corbanos não faz a consulta antes de fazer a licitação. Então, digita de qualquer jeito, pegou ali a proposta ali, botou para dentro ali, na verdade isso não é o certo. Vamos ensinar do início ao fim como é que você vai fazer uma licitação perfeita. O que é isso, Rai? A licitação perfeita é a gente pegar a proposta que nós temos, consultar dentro do banco, né? Verificar se a proposta está lá ainda, o número da proposta realmente é aquele, pois se o cara fez o refinanciamento, aquele número de proposta não existe mais, então ele foi alterado, tanto quanto a taxa, se ela está lá e se corresponde, né? Vamos ensinar também a fazer a análise do contra-cheque, para entender realmente o que tem ali e o que dá para cortar e talvez até para onde pode colocar da melhor maneira com a maior rentabilidade possível, certo? Exatamente. Até porque é isso, né? Tem contratos que você pode portar, mas que não necessariamente são aceitos naquele determinado banco. Então, a escolha do banco para onde você vai portar também é um ponto muito importante na sua estratégia.
E uma outra coisa que é importante você saber também é exatamente isso que ele está falando. O cliente que quer, na maioria das vezes já fez. Então, assim, ligou para o cliente fala, não, eu quero agora. Não. Se for uma venda muito fácil, desconfia. Então, quando você faz uma análise ali um pouco mais aprofundada para verificar se aquele contrato realmente está ali, realmente existe, realmente é possível fazer, é um ponto muito importante ali para você conseguir de fato ter uma conversão. Então, dito isso, agora você já está pronto para começar a mergulhar nessa jornada da portabilidade, que a gente já te falou sobre pontos principais importantíssimos para uma pessoa que está pensando em começar a vender portabilidade. E se você já vende portabilidade ou se você ainda não vende, está pensando em começar a vender portabilidade, a AGL pode ser uma excelente opção para você. O link de cadastro na AGL está aqui na descrição, você pode se cadastrar e você vai conseguir ter acesso a todo esse suporte, toda essa inteligência em análise de dados, toda essa ajuda do ponto de vista estratégico para você conseguir ter mais resultados. Então, não perca tempo, clica agora no link aqui embaixo e vem se cadastrar na AGL.